Olá pessoal, nós vamos agora para mais uma das nossas aulas falando sobre a colonização do continente americano. Nós já estudamos a parte que foi colonizada pelos espanhóis, né? Falamos sobre astecas, maias, incas e agora a gente vai falar um pouquinho do território brasileiro. Quem colonizou o território brasileiro foram os portugueses e eles chegaram aqui por volta do século XV, mais ou menos, né, no ano de 1500, no período da expansão marítima comercial. Eles estavam navegando, procurando um caminho novo para chegar às Índias, né, na Ásia, para buscar produtos para serem comercializados na Europa. E aí acabaram vindo para o continente americano. Não foi um erro, não, assim, um acidente de percurso, não. Né? Eles sabiam, através de outras viagens e pesquisas, que essas terras existiam. E vieram aqui para ver o que tinha, né? Essas viagens das grandes navegações, elas eram pagas, patrocinadas pelos comerciantes, né? Que tinham interesse de chegar às Índias para buscar produtos e também pela coroa, pelos reis, né, que queriam novas terras, e pela igreja. No caso, a igreja católica, que tinha perdido muitos fiéis no período da Reforma Protestante, quando a igreja se dividiu, né? Então, a gente vai dar uma observada agora nesse mapa do Brasil que vocês têm aí na tela, tá vendo? Espanhóis e portugueses chegaram então ao continente americano, que eles chamaram de Novo Mundo. A Europa, a Ásia e a África eram chamados de Velho Mundo, né? Principalmente a Europa. E o continente americano era o Novo Mundo. Foi uma descoberta, né, pessoal, para eles. Os europeus passaram muito tempo sem saber que o continente americano existia. Então, para eles foi uma descoberta, mas esse território era ocupado, todos vocês sabem, por vários povos indígenas diferentes, né? Grupos indígenas com costumes e culturas diferentes. Nesse mapinha você pode observar um mapa do litoral que pega ali o nordeste do Brasil, né? Porque os portugueses chegaram naquela região, ali onde fica a Bahia, né? E o que acontece? A princípio, os portugueses não se interessaram muito pelo território brasileiro, não, porque aqui eles não acharam pedras preciosas, nem ouro, igual o pessoal achou lá na parte da Espanha. Aí eles não se importaram. O que acontece então? Alguns países vizinhos deles lá, holandeses, franceses, então resolveram invadir esse território que pertencia a Portugal. Então, os portugueses, para não perder as terras, decidiram vir para o Brasil e cuidar, né, do território brasileiro. E assim, resolveram explorar o primeiro produto no Brasil, que é o primeiro ciclo, chamado primeiro ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do pau-brasil, né? No mapa vocês também conseguem observar essa atividade. Esse ciclo do pau-brasil aconteceu através do escambo, que era os índios retiravam a madeira da floresta, da Mata Atlântica, porque o pau-brasil ficava na Mata Atlântica, a mata do litoral brasileiro, e entregavam para os portugueses em troca de algumas pequenas coisas, né? Coisas que pra gente parecem insignificantes, mas para eles eram de extrema importância, ok? Então, agora a gente vai seguir para o segundo ciclo econômico do Brasil, né? O segundo produto escolhido pelos portugueses agora para ser produzido aqui, né? Porque o pau-brasil, eles foram tirando da Mata Atlântica, devastaram, diminuiu muito. Então, eles precisavam de uma nova opção. E também eles precisavam vir morar, né? Ocupar o território. Então, a gente parte para o segundo ciclo econômico brasileiro, que é o ciclo do açúcar.
E aqui não é o índio mais que faz o trabalho, né, nas fazendas de engenho. Agora eles utilizam a mão de obra escrava negra, que eles buscam, os portugueses buscam lá no continente africano, ok, pessoal? Aí a gente tem uma imagem para vocês observarem. Essa imagem é de um engenho, né, onde os trabalhadores negros africanos buscados lá no continente e comercializados como se fossem coisas, né, vendidos conforme a sua capacidade física e conforme a sua saúde. Esses negros estão trabalhando aí no engenho e trabalhando com a cana-de-açúcar para a produção do açúcar que depois seria levado para a Europa para produzir lá, para que eles consumissem lá, né, o açúcar, que nessa época era um produto extremamente caro, ok?